Oi gente, tudo bem? Vou fazer aqui uma pequena introdução, certo? Um vídeo dentro aí do escopo da nossa introdução de física computacional, certo? Mais voltado para o pessoal de física computacional 1, né? Ou alunos que não tenham muita não estejam familiarizados, né? Em fazer operações de matemática simples, né? Usando um programinha, tá bom? Então eu vou pegar um exemplo bem simplesinho, uma coisa bem ensino médio, ou então começo aí de faculdade, bem básica, etc. Um problemazinho bem simplesinho, que seria o seguinte: você pega uma função, né? Tá aqui uma atividadezinha como exemplo, né? Você tem uma função y de x que é definida dessa forma aqui, né? Uma parábola, c mais bx mais ax ao quadrado. X são números reais, o a, b e c também, tá bom? Então, aí são três tarefinhas para a gente resolver com um programa de computador. Então a primeira tarefinha é o quê? É você considere A, B e C como dado de entrada, ou seja, você entra, o programa vai ter que te perguntar isso, ou você ter como introduzir isso no programa, tá? E aí, uma vez que você introduz A, B e C, que seriam esses valores aqui, né, você encontra as raízes da equação y de x igual a zero, ou seja, as raízes dessa parábola, tá bom? Feito isso, você vai agora no mesmo programinha gerar um arquivo tabela.dat. O que é esse arquivo? Você vai pegar os mesmos valores de A, B e C e vai gerar uma tabela contendo x, y de x, tá bom? Então é isso. Então, gerar uma tabela, né, contendo o valor de x e seu respectivo y de x. Lembrando, viu, gente, que o range, o intervalo de x que a gente deve considerar aqui, ele deve ser tal que inclua as raízes, né? Porque o que é que eu quero? Eu quero fazer depois um gráficozinho para a gente ver lá as raízes, tá bom? A gente vê que as raízes estão lá, né? Ok? Então, vamos direto para o programa, certo? Então, vamos lá. No programa. Estou usando Fortran bem básico, tá? Então, vamos lá. Eu defino como números reais x e y, né? X, a variável x, y, que é o nosso y de x lá. Defino A, B e C também real. Defino um delta, né, que eu vou precisar calcular o delta. E defino aqui o R1 e o R2, seria raiz 1 e raiz 2. Tá bom? E bem, esses dois daqui depois eu explico com calma o que seriam esses dois caras aqui. Então vamos lá. Abro o arquivo. Aqui abri um arquivo na unidade 10. E o nome do arquivo é tabela.dat. Aí vou aqui entrar uma parte de interação, né? Aí eu dou um comando write, né? Que dessa forma aqui, escreva com qualquer formato o que está dentro dessa coisa aqui. Ele vai dizer A, B, C. E embaixo o comando read para ler. Aí eu coloco A, B, C. Aí o cara digita um número, outro número e aperta Enter. E dessa forma o computador vai ler essas informações e guardá-las respectivamente em A, B e C. Tá bom? Pronto, agora vamos calcular o delta. Quem é o delta? O delta é b ao quadrado, é assim que se escreve b ao quadrado. E asterisco, 2. Lembrando que eu estou fazendo operações com números reais. Então, 2 é 2 pontos. Tá bom, gente? Então, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4 é 4 pontos. Tá bom, gente? Não é 4. 4 é inteiro. 4 pontos é que você está dizendo que é o número real. Então, isso aqui é o delta, né? Isso aqui é b ao quadrado, né? Isso aqui é b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Agora eu vou testar, vou fazer uma condição. Digo, olha, eu só posso resolver essa equação se ela tiver o delta maior que zero, né? Não é isso? Maior que zero. Aí eu vou fazer a seguinte coisa, né? Eu vou chegar aqui e dizer, olha, se o delta for maior que zero, dessa condição que eu estou colocando aqui, eu estou excluindo o zero, tá? Mas tudo bem, não é um grande problema não, tá? Se o delta for maior que zero, estou considerando o caso onde você tem duas raízes, né? Aí ele calcula a raiz do delta, tá aqui, ó. Delta é igual a raiz quadrada de delta, tá bom? E aí vai para a famosa fórmula lá das raízes, né? A primeira raiz é menos b mais o delta, que agora já é a raiz, porque eu já calculei a raiz aqui em cima. Então, esse aqui eu já estou fazendo aqui, ó, raiz de delta, tá bom? Então, eu estou fazendo isso. E estou guardando a mesma variável delta. Então,
antes dessa linha aqui, o delta era B2 menos 4AC. Após passar por essa linha aqui, o delta, na verdade, a variável delta guarda raiz de delta, tá bom? Aí vamos lá, menos B mais o raiz de delta, né, que a gente chama de delta, dividido por 2 vezes A. E o R2 é menos B menos o delta, dividido por 2A. É isso? Só enfatizando. A fórmula está escrito menos B mais delta e menos B menos delta, mas isso é a fórmula da equação do segundo grau. Porque eu aqui em cima defini delta como sendo raiz de delta. Tá bom? Pronto, aí calculei as duas raízes. Aí escreva elas na tela. Pronto. Fiz aqui o item I. Escrevi as duas raízes na tela. Então vou no write. Escreva na tela, que é esse formato aqui. Raiz 1 vezes raiz 2. Igual a raiz 2. Aí agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um gráfico, né? Eu resolvi basicamente, eu resolvi esse ponto aqui. Eu encontrei as raízes, né? Igualei a zero e encontrei a raiz. Agora eu preciso o quê? Eu preciso gerar a tabela e fazer o gráfico. É isso que eu preciso, tá bom? Então vamos gerar a tabela. Então como é que eu tenho que fazer? Observe que ele manda gerar a tabela aqui de uma maneira que o intervalo que você for gerar essa tabela, o intervalo de x, ele deve conter as raízes. Então eu tenho que descobrir quem é a menor raiz, começar um pouquinho antes dela. Quem é a maior raiz, começar um pouquinho depois dela. Terminar um pouquinho depois dela. Então eu tenho que escolher o intervalo de x, né, de forma tal que as raízes estejam dentro desse intervalo. Então eu tenho que descobrir quem é a menor raiz e começar a minha tabela antes dessa menor raiz e descobrir qual é a maior raiz e terminar depois dela. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer aqui nesse programinha aqui. Nessa outra parte aqui. Eu faço o condicional. Se a raiz 1 for menor do que a raiz 2, então eu digo o seguinte. Essa variável que eu chamei de xm, que é o menor, é igual a raiz 1 menos 1. Para poder você pegar o quê? Eu peguei a menor raiz e comecei antes dela. E quem é esse xma, que é o maior x? Vai ser o R2, que neste caso é o maior, mais 1. Então, por isso eu peguei, aqui está a raiz, eu cresci o intervalo assim. Tá bom? Se essa condição aqui não for verdade, se for o contrário, ou seja, se R1 for maior do que R2, aí você coloca o comando else, quer dizer se não, né? Aí eu digo que repete o mesmo procedimento, só trocando. Onde tinha R1 eu boto R2, onde tinha R2 eu boto R1. Feito isso, eu dou um endif aqui para finalizar esse condicional. Dou um endif aqui embaixo para finalizar este condicional e acabei a conta. Aí, se o delta for menor do que zero, tá bom? Aí eu tenho que dizer o quê? Que a equação não tem solução real. Tá? Nesse exemplo aqui eu estou excluindo o caso delta, tá? Beleza? Só para simplificar, gente, tá legal? Considerando só o caso que tem duas raízes, beleza? Agora eu faço o quê? Agora eu faço um loop em x. Como é que é um loop? Loop é o comando do. Aí você faz x, vem do x menor até o x maior com um passo, ou seja, com a discretização ΔX de 0,1. Tá bom? E aí eu escrevo y igual a c mais bx mais ax ao quadrado. Tá bom? E aí vou lá naquele arquivo de saída, que é o tabela.data, escrevo x, vírgula y. Aí faço write na unidade 10, ou seja, eu quero escrever lá no arquivo que eu abri lá em cima, que é esse arquivo aqui. Cadê o bicho? Esse arquivo aqui, que tem este nome. Quero nessa unidade escrever x, y. Aí este arquivo é uma tabela contendo aí os valores de y e de x, tá bom? Então vamos resolver aqui, né? Então, compilo o programa, posso compilar assim, posso compilar com os flags de otimização, que é assim. Esse menos o W é só para ele não dar o warn. Eventualmente o compilador dá chama a atenção de alguns pontos, mas não é erro. Aí a execução é assim, né? Aí eu dou aí, vou lá, bota aí. 1. A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Essa equação não tem solução real. Tá bom? Essa equação não tem solução real. Aí vamos para outra equação aqui. 1, 3, 1. Aí essa equação tem solução real. Aí ele acha as raízes, né? Acha as raízes e escreve um arquivo chamado tabela, que eu olho ele assim no Linux, more, espaço, o nome do arquivo. Aí ele abre o arquivo.
Se eu quiser dar uma olhadinha nesse arquivo, aí eu venho aqui, eu uso um aplicativo chamado XMGrace, no Linux, né? Tá bom? E aí boto o nome do arquivo, aí ele vai abrir. Né? Aqui está a minha parábolazinha. Tá vendo? Aqui é o Y e aqui é o X. Aí se você olhar, onde é que é o zero? O zero é aqui, né? Se você dar uma olhadinha aqui do zero, vamos dar um zoom, aperta aqui na lupazinha aqui, aí dou um zoomzinho aqui, por exemplo. Aí se você olhar, o zero está por aqui. Onde é que é o valor de X? Aqui, tá vendo? Menos 2 pontos quebradinho. Vamos ver qual foram as raízes que a gente encontrou. Menos 2,61 e menos 0,38. Então vamos olhar de novo. Menos 2,61 está aqui, né? E, beleza? Tá aqui, exatamente aqui. Menos 2,01, menos 2,61. E lá do outro lado tem o outro zero, que é em... Cadê? Tá aqui. Opa, desculpa, tá aqui, 0,38. Tá vendo? Então, né, tá feito aí essa tarefinha aí. Né? A gente fez o programinha, ele calculou as raízes pra gente e montou a tabela para a gente ver graficamente que de fato aquelas raízes estão corretas. Né? Vamos fechar de novo. 1, 10, 1. Né? Aí achou aí, menos 0,1 e menos 9,8. Vamos dar de novo o XMGrace no tabela, ver se isso está condizente com a parte gráfica. Está condizente. Um zero ocorre, o zero ocorre aqui, que é menos 0,1, tá ali, ó, tá vendo? E o outro zero ocorre por aqui, que é da ordem de menos 9,8. Tá vendo aí? Então, né, tá bem, toda a solução tá certa, né, matematicamente, quanto a parte gráfica aí mostra claramente que isso é fato, né? Compreenderam aí, gente? Entenderam aí qualquer coisa? Se você, eu não gostei porque o professor deixou de fora a parte do delta ser igual a zero, né? Beleza, tranquilo. Aí você pode colocar aqui um flagzinho aqui, você pode colocar uma parte para ele resolver, né? Para ele resolver a parte de delta igual a zero. Você pode colocar também, sem estresse. Vamos lá, vamos colocar aqui. Você vai dizer assim, se, né, o delta for igual a zero, then, aí você faz, né, a mesma conta lá, né? Mais ou menos a mesma conta. Quando você tem o delta zero, o que é que você tem no delta zero? Né? Você tem basicamente o quê? Vamos lá, né? Você pode repetir pode usar a mesma conta aqui, copiar a mesma conta, né? Calcular aqui vai ficar o quê? Menos b sobre 2a, né? Porque o delta é zero. Não é isso aqui? Menos b sobre, não é isso? Menos b sobre 2a. É uma única solução, né? Beleza? Então cadê? Então vai ficar R1 é igual a R2, desculpa, R1 é igual a, olhando aqui, pegando essa expressão aqui, colocando aqui isso aqui zero, né? Vai ficar menos B sobre 2A. Tá bom? Ok? Então vai ficar menos B dividido por 2 vezes A. Tá bom? Esse é o R1 e esse é o R2. É igual a R1. Aí, nesse caso, né, como você está aí, as raízes são idênticas, só tem uma raiz, aí você pode chegar a dizer, ó, x1 é igual a R1 menos 1, né? XMA é igual a R1 mais 1. Tá bom? Ou seja, você pega a única raiz que tem e você subtrai 1 dela e soma 1 dela. Aí vão ser os seus limites de integração aqui. Tá bom? Então essa é uma solução. Deixa. Vamos compilar. Isso. Vamos pegar aí uma que tenha delta zero, né? Então vamos lá. 1, 2, 1. Eu acho que esse tem delta zero, não tem? Que é b ao quadrado dá 4, menos delta zero. Ó. Isso. Vamos ver? Vamos ver aí. Isso. Só uma raiz, né? Perfeito? Só uma raizinha aqui, né? E menos 1, né? Tá certo que tem menos 1, né? Concorda comigo que é menos 1? Se você olhar lá no programinha, se você fizer a continha, né? Você vai ver que dá menos 1. Não é isso? O B é 2, né? E o A é 1. Então dá menos 2, né? Fica menos 2 sobre 2, né? Então dá certinho aqui, daí menos 1. Tá bom, gente? Beleza?
Então essa solução, né? Essa solução gráfica, né? A solução numérica das raízes e a solução gráfica, obviamente, isso é uma coisa simples, é só para a gente ir treinando e aprender a fazer isso no programa, né? Mas você percebe aí que dá para fazer bem simples, com um programa bem curtinho, né? Um programa de poucas linhas, né? Aí você treina tanto os condicionais, né? Que são essas perguntas aqui, ó. Se isto acontecer, então faça isso. E quando você fecha o condicional, você vê um comando endif aqui, né? Entendeu? Então essa é mais ou menos a estratégia, né? Ok? E outra coisa que as pessoas erram muito no início é esse tipo de propriedade aqui. O 2, aqui é o número real, então tem que ter 2.0. A condicional também é, se for igual a 0, aí é 0.0, entendeu? Então esses detalhes são bobos, alguns compiladores já resolveram isso já, mas é importante manter esse costume, tá? De ter atenção nesses detalhes. Tá bom, gente? Pronto, é isso aí, viu? Obrigado, um abraço aí, tudo de bom.